Olá, seja bem-vindo à sexta aula de MC621 Desafios de Programação. O tema da aula de hoje é busca de ciclos. Na aula de hoje veremos de que se trata o problema de busca de ciclos, como resolvê-lo utilizando uma estrutura de dados comum da biblioteca STL e como resolvê-lo de um modo mais eficiente utilizando o algoritmo de Floyd. Começando pela definição do problema. O problema da busca de ciclos ele está associado a uma função discreta f que mapeia um número natural de um conjunto finito S para outro número natural desse mesmo conjunto. Então, partindo dessa função e de um valor inicial x0 pertencente a S, é possível criar uma sequência de números mapeados a partir dessa função, começando em x0 e depois fazendo f de x0 igual a x1 e x2 sendo igual a f de x1 e assim sucessivamente. Uma vez que o conjunto S é finito, é esperado que essa sequência eventualmente vai repetir o mesmo valor. Então, vamos definir como sendo μ o início da primeira repetição, que a gente vai chamar de início do ciclo, e lambda como comprimento do ciclo. Desse modo, temos que o elemento μ da sequência vai ser igual ao elemento μ mais lambda da mesma sequência. É possível até generalizar essa expressão da seguinte forma. O elemento alfa dessa sequência vai ser igual ao elemento alfa mais um múltiplo de lambda para todo alfa maior ou igual a μ. Então, uma vez que essa sequência começa a se repetir, ou seja, ela entra num ciclo, e isso ocorre a partir do elemento μ, é possível estabelecer que todo alfa maior ou igual a μ vai ser todo o elemento alfa dessa sequência, onde o alfa é maior ou igual a μ, vai ser igual ao elemento alfa mais qualquer múltiplo do tamanho do ciclo. Portanto, o objetivo do problema da busca de ciclo consiste em encontrar qual é o primeiro elemento que começa a repetir nessa sequência, que é o início do ciclo, o μ, e qual é o tamanho desse ciclo, que é o lambda. O lambda também pode ser encarado como sendo qual é o período desse ciclo. Uma das aplicações do problema da busca de ciclos está na avaliação de funções geradoras de números pseudo-aleatórios, que são aquelas funções matemáticas que nós criamos para simular a geração de números aleatórios. Eles não são puramente aleatórios, afinal eles são extraídos de uma função matemática, logo eles são determinísticos, Mas a sequência gerada por essas funções, elas têm características que remetem a valores aleatórios. E uma das funções muito utilizadas nesse processo de geração de números pseudo-aleatórios são funções desse tipo, que são denominadas funções lineares congruentes, onde um dos termos dessa função, z de x mais i, é um termo linear, uma função linear, mas daí você tem esse módulo m. Então a gente denomina isso como função linear congruente. Nessa função, z, i e m são parâmetros inteiros e o x é a nossa variável. Nós consideramos uma função linear congruente como uma boa função para gerar números pseudo-aleatórios quando o tamanho do ciclo que ela forma ela é bem grande, ou seja, ela só vai começar a repetir números depois de uma grande quantidade de iterações. Então vamos considerar nesse primeiro exemplo que nessa função o parâmetro z tem valor 7, i tem valor 5 e o m tem valor 12. O L corresponde ao início da nossa sequência, então o valor do x0, que vai ser 4. Então a nossa função nesse exemplo é 7x mais 5 módulo 12, com o valor inicial x0 igual a 4. Então, o primeiro valor da sequência é 4, o segundo valor é 9,
porque 4 vezes 7, 28, mais 5 é 33, módulo 12 igual a 9. Então, 9 é o segundo elemento da sequência. Daí agora passando o argumento 9 para essa função, 9 vezes 7, 63, mais 5, 68, módulo 12, 8. E assim sucessivamente, até que temos a primeira repetição, que é o 4. Então, o 4 já havia ocorrido, foi o primeiro elemento da nossa sequência. Então, note que aqui, a partir desse momento, entramos num ciclo, porque já sabemos o que acontece com essa função quando passamos como argumento 4. Ela retorna 9, e depois do 9, o 8, o 1, o 0, o 5, daí repete o 4 novamente. Então, nesse caso, nós temos um ciclo, começando no primeiro elemento da sequência, então, com mi igual a 0, né? Na posição 0 da nossa sequência, e o comprimento desse ciclo é 6. Então, são esses os parâmetros que nós temos que obter no problema da busca de ciclo. O início da repetição, então, o primeiro elemento que se repete, que é o 4, ele está na posição 0, e o tamanho do ciclo, 6. Aqui está um segundo exemplo. Então, nós temos outros valores para os parâmetros da função. Então, nossa função agora é 3x mais 1 módulo 4, com o valor inicial x0 igual a 7. Então, começamos com 7. Agora, 7 vezes 3, 21, mais 1, 22, módulo 4, 2. E depois, aplicando o argumento 2, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, módulo 4 dá 3. E depois o 3, aplicando aqui, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, módulo 4, 2. Então, pronto. Aqui já começou a repetir. Portanto, a posição do primeiro elemento que se repete é 1, então mi igual a 1, e o comprimento da sequência 2, porque são dois elementos que constituem esse ciclo. O primeiro algoritmo mais simples para resolver esse problema consiste em aplicar a própria estrutura de mapa da STL. Então, a ideia é, na medida em que a sequência for sendo visitada, nós vamos anotando quais são os valores que já foram visitados pela sequência. E a partir do momento em que encontramos um valor xj, tal que o xj já foi visitado, né, e se encontra armazenado na estrutura de dados, então encontramos o primeiro elemento repetido. Né? Nesse caso, anotamos a primeira ocorrência desse elemento, né? Então vamos supor que o 10º elemento visitado foi igual é igual, né, ao xj, que acabou de ocorrer novamente. Então nesse caso o mi é igual a i, né? Então foi a primeira ocorrência do elemento, e o comprimento do ciclo é a posição j, que a gente está no momento, menos a posição i, que foi a primeira vez que ele aconteceu. Então, isso resolve o problema, e a complexidade desse algoritmo é dada por um alfa vezes a quantidade de elementos que visitamos, que é mi mais lambda, né? Onde mi é a primeira ocorrência do elemento que se repete, e lambda é a quantidade de elementos do ciclo, e alfa é a complexidade de fazer uma inserção ou recuperação de um certo dado na estrutura que vamos utilizar. No caso, se utilizarmos um mapa da STL de C++, essa complexidade de inserção ou recuperação é logarítmica na função da quantidade de elementos que já foram inseridos no mapa. Então, o que será explicado agora é um algoritmo mais eficiente do que simplesmente utilizar um mapa, né? Que é o algoritmo de Floyd. O Floyd ele tem complexidade linear, então a complexidade envolve basicamente o tamanho do ciclo mais a quantidade de elementos
antes de entrar no ciclo, e ele só usa O de 1 de memória. E esse algoritmo de Floyd ele também é denominado como o algoritmo da tartaruga e da lebre, que eu já vou explicar o motivo. Para ilustrar a aplicação desse algoritmo, o entendimento desse algoritmo, vamos continuar nesse mesmo exemplo de funções para a geração de números pseudo-aleatórios. O algoritmo da tartaruga e da lebre ele é um algoritmo dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, nós vamos obter um valor que é um múltiplo do comprimento do ciclo. Em última instância, a gente vai querer qual é o comprimento do ciclo. Mas na primeira etapa, a gente só vai conseguir um valor que é um múltiplo desse comprimento. E depois, a partir desse múltiplo do comprimento, nós vamos determinar o μ, que é o início do ciclo, e o lambda, que é o comprimento do ciclo. Então, esse algoritmo, nessa primeira etapa, ele utiliza 2 ponteiros. Um dos ponteiros é chamada tartaruga, que ela é mais lenta, ela só vai dar um passo por vez. E você tem o segundo ponteiro, que é a lebre. E esse é mais rápido e vai andar 2 passos por vez. Então, note nesse pequeno exemplo, né, nós temos uma certa sequência gerada pela função linear congruente, então 7, 2, 3, 2, 3, 2, 3, onde inicialmente o ponteiro da tartaruga e da lebre estão ambos na posição x0. Então, T aqui vem de tortoise, em inglês, e H vem de hare, que é a lebre. Então, a cada iteração do nosso algoritmo, a tartaruga vai andar um passo e a lebre vai andar 2 passos. A ideia da tartaruga andar mais rápido do que... A ideia da lebre andar mais rápido do que a tartaruga, ela tem um objetivo que é o seguinte. Uma vez que ambos os ponteiros estiverem dentro do ciclo, então vamos supor que a nossa tartaruga está aqui e a nossa lebre está aqui, em 2 posições distintas do ciclo. A cada iteração, a tartaruga vai dar um passo. Então, a tartaruga vem para cá. E a lebre vai dar 2 passos. Então, o que acontece é o seguinte, a cada iteração, uma vez que a lebre está dando um passo a mais do que a tartaruga, a distância entre elas vai diminuindo uma unidade por vez. Uma vez que os 2 ponteiros já se encontram dentro do ciclo, e sabendo que a cada iteração a distância entre eles está diminuindo uma unidade, chegamos à conclusão que necessariamente eles vão se encontrar na mesma posição em até lambda menos 1 passos. Então, temos aí uma garantia de convergência do algoritmo. E quando eles estiverem na mesma posição, seja essa posição denominada como I, temos que o xi, que é a posição da tartaruga, vai ser igual a x2i, que é a posição da lebre. Muito bem. Então, é possível inferir a partir disso também que a posição da lebre, como eles estão dentro do ciclo, né, e a lebre está na mesma posição que a tartaruga, então nós temos que essa posição da lebre, ela também pode ser expressa como sendo a posição da tartaruga mais um múltiplo do tamanho do ciclo. Então, a partir dessa igualdade, nós temos que I é igual a K lambda. Ou seja, a partir do momento em que, nessa primeira etapa, a tartaruga se encontra com a lebre, anotamos a posição da tartaruga, ou seja, a posição I, e essa posição denota um valor que é um múltiplo do tamanho do ciclo.
Então, voltando ao exemplo, onde a tartaruga e a lebre começam em x0, temos a tartaruga dando um passo e a lebre vai dar 2 passos. Os seus valores são distintos, né? x1 é 2 e x2 é 3. Então, vamos fazer mais uma iteração. A tartaruga dá mais um passo e a lebre dá 2 passos. Agora nós temos que ambos os ponteiros estão apontando para o mesmo valor, 3. Isso significa que ambos estão dentro do ciclo e nós temos que essa posição x2, então i igual a 2, corresponde a um múltiplo do tamanho do ciclo. Então nós anotamos isso, né? K lambda é igual a 2. E com isso podemos seguir a próxima etapa. Na segunda fase do algoritmo será obtido o valor de μ, ou seja, a posição do início do ciclo. Para isso, mantemos a tartaruga na posição i, ou seja, a posição onde a tartaruga encontrou com a lebre na primeira vez. Enquanto que a lebre volta para a posição inicial da sequência, ou seja, para x0. Dessa forma, a distância entre a lebre e a tartaruga são de i posições, e já sabemos que i é um múltiplo do comprimento do ciclo. Feito isso, a cada iteração da fase 2, tanto a lebre quanto a tartaruga vão avançar uma casa por vez. E a partir do momento em que a lebre e a tartaruga caírem na mesma posição, ou seja, no mesmo valor, conseguimos encontrar o início do ciclo. Por quê? Note que quando a lebre, avançando uma casa por vez, né, atingir o μ, que é a posição do início do ciclo, nós temos que a tartaruga vai estar na posição xμ mais a posição i, que era a posição inicial dela, que era K lambda. Portanto, vai ser xμ mais K lambda. Então, note que aqui está estabelecido aquela relação de igualdade que ocorre quando ambos os ponteiros estão dentro do ciclo. Então, a lebre estando na primeira posição do ciclo, que é o μ, e a tartaruga estando numa posição μ mais um certo múltiplo do comprimento do ciclo, eles vão se encontrar. Então, observe nesse exemplo o que aconteceu. A tartaruga se manteve na posição x2. A lebre voltou na posição x0. A partir daí, cada um deu um passo. Então, a lebre deu um passo, a tartaruga deu um passo. Nesse momento, a lebre e a tartaruga estão apontando para o mesmo valor, 2. Então, o que aconteceu? Encontramos o início do ciclo, que é x1. Então, x1 denota a posição onde ocorre a o primeiro elemento que vai se repetir, que é o elemento 2. O que falta obter agora é o lambda, que é o comprimento do ciclo. Então, note que nós já temos o μ, que é a posição inicial do ciclo. Então, para obter o lambda, vamos fazer o seguinte. A tartaruga ela vai se manter na sua posição e a lebre é deslocada para a casa seguinte à da tartaruga. Então, a tartaruga se mantém em x3, que era a posição que ela se estava na fase 2. A lebre vai para a posição seguinte. E agora nós vamos manter a tartaruga parada e a lebre vai andar uma casa por vez. A partir do momento que a lebre apontar para o mesmo valor que a tartaruga está apontando, significa que elas se encontraram. Então, uma vez que a tartaruga já estava na posição que denota o início do ciclo, e agora a lebre basta andar uma casa por vez para denotar quantos passos serão necessários para voltar à mesma posição, que corresponde ao comprimento do ciclo.
nesse exemplo, o comprimento do ciclo é 2. Então, foi necessário para a lebre dar o primeiro movimento, né? E depois o segundo movimento para, então, apontar para o mesmo valor que a tartaruga. Aqui nós temos uma implementação do algoritmo de Floyd, onde o argumento de entrada é x0, ou seja, o início da sequência para o qual nós estamos fazendo a avaliação de uma certa função f, e o retorno dessa função consiste em um par de inteiros, que serão os parâmetros que estamos tentando resolver no problema de busca de ciclos, que é o início do ciclo, o μ, e o tamanho do ciclo, lambda. Inicialmente, fazemos a tartaruga dar um passo, ou seja, aplica uma única vez a função f sobre x0, e a lebre dá 2 passos, ou seja, aplica 2 vezes a função f sobre o argumento x0. Então, entramos na fase 1 do algoritmo, que é o seguinte: enquanto a tartaruga não se encontrar com a lebre, a tartaruga vai dar um passo e a lebre vai dar 2 passos. A partir do momento que elas se encontrarem, significa que um ciclo foi encontrado, e nesse caso nós temos que a posição da tartaruga corresponde a um múltiplo do tamanho do ciclo. Então, o que fazemos agora é entrar na segunda fase do algoritmo, onde vamos tentar obter qual é a posição do início do ciclo, o μ, que começa em 0, iniciamos esse valor como sendo 0. A tartaruga se mantém na posição que ela se encontra e a lebre volta para a posição inicial da sequência. Então, agora nessa fase 2, enquanto a tartaruga não se encontrar com a lebre, cada um vai dar um passo. Então, a tartaruga dá um passo, a lebre dá um passo e incrementamos o valor de μ. Então, a partir do momento que eles se encontrarem, significa que chegamos no início do ciclo e o valor de μ vai estar atualizado com a posição desse início. E finalmente vamos para a terceira fase do algoritmo, onde vamos tentar determinar o comprimento do ciclo. Então, iniciando, o valor de lambda com 1. Lembrando que na terceira fase a tartaruga vai ficar parada, porque ela já está no início do ciclo, e a lebre vai para a posição seguinte à da tartaruga. Então, enquanto elas não se encontrarem, fazemos a lebre dar um passo por vez e vamos incrementando o comprimento do ciclo. Então, o comprimento do ciclo vai ser igual à quantidade de passos que a lebre deve dar até chegar na posição da tartaruga. E, finalmente, retornamos os valores dos parâmetros. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.